aí três objetivos da pregação. Quais são os três que ele pontuou aí? Salvar, transformar e edificar. Veja que esse é o propósito da pregação. Nós podemos analisar essas três coisas aí que estão sendo relatadas nessa verdade prática. Vidas salvas, transformadas e edificadas. Esse é o alvo, o afã, o objetivo da pregação. Então, qual é o propósito da pregação no culto? Qual é o alvo da pregação no culto? Exaltar o pregador, fazer eu sorrir, fazer eu pular, eu correr, eu gritar. Qual é o propósito da pregação? Às vezes, tu está filmando, Caio? Eu vou começar bem devagar para depois a gente esquentar aqui as turbinas, não é isso? Às vezes tem pessoas, e até pastores, até presidente de convenções. O meu trabalho aqui, queridos, é trazer a palavra de Deus na essência. Na essência. Se você quer confrontar, confronte com a Bíblia, não é assim? Mas pergunte, o que um professor faz na sala de aula? Qual é o trabalho de um professor na sala de aula? Ele é ensinar. Se o pai paga uma escola particular caríssima e o filho não desenvolve, o que o pai faz com aquele filho? Ele tira. Primeiro ele vai lá, conversa com a diretoria da escola, procura saber o que está acontecendo. Se ele vê que o professor está dando conteúdo à escola, pode ser que a criança tenha algum problema, não é isso? Então vai averiguar. Pode ser também a falta de disciplina da criança ou não interesse em aprender. Então são vários fatores que fazem com que a pessoa não desenvolva. Mas se o pai está pagando uma escola caro, é dever do professor dar o conteúdo. Da mesma forma, no culto, tanto seja ele dentro de um templo como na rua, o dever do homem de Deus, o dever do pregador é anunciar a palavra de Deus. Esse é o alvo do pregador. E nós vamos falar isso aqui constantemente. E veja por que ele deve pregar a palavra. Ele tem que ter isso em sua mente. A pregação objetiva, salvar, transformar e edificar. Se vocês observarem bem, Jesus Cristo, ele pega o episódio de Nínive e dá uma exaltação à pregação. E mostrou que a geração da época dos ninivitas era melhor do que a geração do seu tempo. Que os judeus tinham a Torá, tinham a lei, tinham o ensino, mas não ouviam a palavra de Deus. Veja aí Mateus 12, 41. Vamos lá, só para vocês terem uma noção. Mateus 12, 41. Uhum. Com esta geração. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo. Sim. Com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Mas eles se arrependeram com a pregação de quem? De Jonas. Veja o poder da pregação. Em Nínive, uma cidade idólatra, uma cidade cruel, uma cidade sanguinária, uma cidade com padrões morais baixos e imorais, uma cidade corrupta, uma cidade pecaminosa, ela não viu um milagre da parte de Deus. Rapaz, vamos ver as coisas. Ela não viu um milagre da parte de Deus. Mas chegou Jonas fazendo o quê? Pregando. Só gritando, correndo de um lado. E o que foi que aconteceu? Todos ouviram a palavra, inclusive o rei, e fizeram o quê? Se arrependeram. E o impacto foi grande, que a Bíblia está mostrando aí, que eles se arrependeram pelo poder. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que nele crê. Primeiro e depois do grego. Prestem bem atenção. Aqui nós temos o poder
da palavra, o poder da pregação. O pregador, veja que o Jonas tinha defeito, tinha ou não tinha? O Jonas foi pregar com toda a autoridade? O Jonas foi pregar com sentimento de amor? Não. O Jonas estava zangado, o Jonas estava irado, e isso logo você vai ver. Eugene Peterson, ele diz que Deus deixou esse livro com esses 4 capítulos só para mostrar que o efeito não está no pregador, está na mensagem e no poder da pregação. Por isso que nós temos que pregar o quê? A palavra. Porque o que traz efeito é o quê? É a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é o quê? Mais penetrante do que uma espada de 2? Pronto. E lá em João 6,63, Jesus disse assim: as palavras que eu vos digo, espírito e vida. Se eu creio que a palavra que eu estou pregando não é retórica, não é oratória, não é filosofia, não é mito, não é fábula, não é teologia liberal. Se eu creio que o evangelho que eu estou pregando é poder de Deus, ele vai fazer a sua parte. Aqui está. Agora, isso só acontece no pregador que é crente. Essa certeza. O camarada pega a Bíblia, vai para a rua, para uma praça, para um local e abre a boca na autoridade do Espírito Santo. Ele pode ter o tipo de pessoa que tiver, bandido, prostituta, pode ter lésbica, pode ter homossexual, pode ter negro, branco, mas ele abre a Bíblia com autoridade. Pode ser num país muçulmano, pode ser num país que é contrário. Ele abre a boca e crê que o evangelho é poder de Deus. Ele só faz isso. Eu não estou falando aqui de pregador de multidão que tem medo de pregar bem aqui nos países aqui onde é fechado para o evangelho. Não, eu estou falando de pregador que é convicto da sua salvação e é convicto de que aquilo que ele está entregando é a palavra de... Aí é diferente. Não é isso? Eu não estou falando daquele que faz um semináriozinho, sai com diploma de teologia, arruma uma mensagenzinha bonita, bota uns textos bonitos, umas citações de teólogo e encabula todo mundo. Eu não estou falando desse. Eu estou falando daquele que sabe que Deus lhe chamou, que Deus lhe transformou e que há autoridade no poder da pregação. Não foi isso? Então veja que Jonas pregou, e aí você pode observar, vamos ver aí, João 12:38, depois Romanos 10:17, vamos lá, corre aí. João 12:38. Isso. 38. A mensagem de Jonas era curta, vamos lá. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Isso. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Muito bem. Observem que quando nós lemos Mateus 4:17, 4:23, e percorria Jesus, não é isso? Todas as cidades e as aldeias, ensinando, pregando, ensinando e curando, não é isso? Só que se vocês analisarem, por isso que é bom estudar o texto original. Nós temos essa palavra querisso, que é o verbo proclamar. Quando a gente lê Romanos 10:17, e esse texto que o pastor acabou de ler, lá está assim: a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Veja que aqui, o que aparece lá é essa expressão aqui, ó, acoe. Acoe é a mensagem que está sendo relatada, falada. Querisso é o verbo proclamar, que está no presente do indicativo. Ok? Com essa terminação. Então, veja que ele está dizendo que a pessoa sai para proclamar o evangelho. Então, o evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus. Então, esse verbo pregar, esse verbo querisso, ele é o verbo grego que está dando a ideia aí de se colocar na ação de pregar o evangelho, aquele que sai a pregar, o que sai pregando. E veja que quando Jesus começa a pregar, olha o que ele prega, lê aí 4:17 de Mateus, vamos lá, só para a gente analisar isso aí.
Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer. O que ele pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha aí. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então você vê que Jesus, Paulo, os apóstolos, todos seguiam essa ordem de pregar o evangelho. Ok? Então é muito interessante. Um pregador, um pastor chamado por Deus, ele vai desenvolver 2 ministérios na sua vida: a pregação e o ensino. Interessante dizer aos irmãos que a pregação, ela é pública. A pregação pode ser de um barco, pode ser de cima de um monte, pode ser de cima de um púlpito. Essa palavra pregação, ela envolve a ação de proclamar, mas ela está mais ligada a chamar uma pessoa para uma experiência. A pregação, ela é provocativa. A pregação, ela vem com aquele tom de inspiração e que provoca uma reação eu diria, aquela reação da emoção. Porque ela confronta, ela mexe naquela hora, ela te leva à experiência, é a pregação. O ensino é a parte que está procurando levar você a tirar da prática, da teoria e colocar na prática. O ensino é a parte que leva para o lado lógico, racional, pensante, desafiador, mais didático, que é o próprio texto grego, didache, não é isso? Então você vê que, às vezes, no próprio texto bíblico, essa expressão pregação e ensino, elas estão alinhadas. Às vezes uma se sobrepõe à outra, porque tem pregador que diz assim: eu não fui chamado para ensinar, eu fui chamado para... Não, todos nós fomos chamados tanto para ensinar como para pregar. É claro que quando você pega esse verbo ensinar, de dache, você pode observar que esse verbo ensinar, ele está ligado circularmente às academias, não é isso? Às universidades, porque dá uma ideia de sentar, de dialogar, de conversar. Enquanto que o ensino tem a parte de trazer tirando da teoria e trazendo para a prática, enquanto que a pregação, eu diria, ela é mais emotiva, ela é mais dinâmica. Veja que Jonas está correndo, pregando, Jesus correndo e pregando. Mas na escola peripatética, eles ensinavam também andando, não é assim? Então, pode-se pregar correndo e pode-se ensinar também andando. O certo é que nós temos aí essa diferença entre pregação e ensino, mas faz parte da vida do pregador. E Jesus, quando a gente lê lá em Mateus 28:19, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos. Como? De todas as nações, batizando em nome do Pai e do que mais? Isso. Vamos lá para a verdade. 1 Timóteo 4:11. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo 4:11. Isso. Manda estas coisas e as ensinas. Manda estas coisas e as ensina. Você vai ver que nós vamos já falar do texto lá em 2 Timóteo 4:2. Paulo diz: prega a pá. Veja que ele tanto manda Timóteo pregar, como ele manda também Timóteo ensinar. Então não existe essa. Olha aí, pregadores do Brasil, eu fui chamado só para pregar. O problema é que tem pregador que não quer se debruçar incansavelmente no estudo, na análise bíblica, no panorama bíblico, no contexto histórico. Aí ele pega uma mensagem de 3 pontos, ou ele pega uma mensagem narrativa, faz uma driblagem bonita, e aí sai pregando o evangelho. Não é isso? Agora, quem vai ensinar tem que se dedicar ao ensino, ao estudo da palavra. Fale lá. Porque tanto pregar como ensinar, você precisa de um conteúdo, né? Só que a pregação você é mais simples. Agora, na hora de ensinar, você tem que aprofundar, tem que explicar aquilo que você quer comunicar. Porque agora o objetivo não é apenas provocar uma emoção. Não é apenas... A pregação é como é uma buzina de um carro. Não é isso?
Você buzina a pessoa. Por isso que o profeta diz: tocai a buzina em Sião. Então, o que eu quero dizer é que o pregador, ele é tanto pregador como também ele é o quê? Ensinador. Ele é ensinador. Então, isso é muito interessante. Em Marcos 16:15, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem vai ensinar e quem vai pregar deve ter em mente 3 coisas. Primeiro, todo o conteúdo da pregação, todo o conteúdo do ensino deve vir de onde? Da Bíblia. A Bíblia, ela é o manual. A Bíblia é a fonte. A Bíblia é a base de onde vamos extrair a prega. Pronto. Outra coisa, todo pregador e todo ensinador deve entender que o seu valor é a vivência prática do que foi ensinado. Eu tenho que pregar, mas também viver o que eu preguei. E em terceiro lugar, o objetivo tanto da pregação, em especial do ensino, é levar a maturidade. Lá em Efésios 4:14, vamos ver aí o verso 13, Efésios 4:13. Começa daí, vamos lá. Efésios 4:13. Isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O objetivo aqui, gente, é compreender que o ensino é nos levar à maturidade espiritual. Então veja bem, como é que eu estou na igreja e eu nunca alcanço a maturidade espiritual? Como é que eu estou na igreja e sou um crente menino? Basta você ler o verso 14, para não sermos como meninos inconstantes. O objetivo da palavra é me levar à perfeição. Quando você lê 2 Timóteo 3,17, Paulo diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda. Então está aí. O alvo da palavra, o alvo do ensino é me levar ao quê? À maturidade. Meu Deus do céu. Fala aí. É interessante observarmos no primeiro sermão pregado por Pedro. Sim. Chega um momento em que o público lhe faz uma pergunta. Perguntaram: irmãos, que devemos fazer? Isso. Aí Pedro agora já não prega, Pedro traz um ensinamento, dizendo: vocês devem se arrepender, cada um, e deve ser batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, lá no versículo 38. Isso. Então a gente observa que logo da pregação, ele também traz um ensinamento, uma instrução, para concluir com aquilo que ele pregava, o objetivo. Ah, verdade, porque pastor Adalberto, quando nós atentamos aí, a pregação, ela nos chama, eu diria assim, para a experiência com as coisas de Deus. Foi isso que Pedro fez, não é isso? Foram chocados, desafiados, provocados. Mas aí você pode observar que o outro propósito aqui do ensino já é construir o edifício. Quando eles perguntam: e agora, o que nós faremos? Aí Pedro vai mostrar como é que eles podem construir a vida. Aí entra o ensino. Então é muito importante fazer essa distinção aí. Vamos ver aí, 1 Coríntios 3:9, rapidamente, leia aí. 1 Coríntios 3:9, Efésios 2:21. Vai lá. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Isso. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí Paulo, nesse mesmo texto, ele vai dizer: veja cada um como é difícil. Aí já entra o ensino. Não é isso? Aí já entra o ensino. Aí você tem que saber qual é o material que você vai colocar na construção, se é ouro, se é prata, se é palha, se é madeira, se é feno. Aí Paulo já começa. Aí, quando você observa aí, você pode observar que o Senhor Jesus, ele está mostrando aqui, bem especialmente Paulo, fazendo essa distinção aqui. O ensino é para a construção de um bom edifício. Já a pregação, ela me chama para uma experiência com Deus. Eu vou entrar na experiência, eu vou, não é assim? Mas aí eu mexe no emocional, me chama, é um apelo, é um grito: ei rapaz, é tu, não é assim? Agora, para construir, tem que sentar, tem que pensar, tem que ouvir o ensino da palavra de Deus. Não é isso? Ah, verdade. E se esse ensino não está te levando à maturidade, tem alguma coisa errada. Ou em você que não está ouvindo bem, ou o seu líder que não ensina a verdade da palavra de Deus. Ah, verdade. Entendeu? E nós temos que entender isso. Toda pregação, ela também tem que ser instrução.
toda pregação, porque eu tenho que aprender na pregação. Então, nós estamos analisando essas questões que o pastor está colocando aqui. Então,